Neste vídeo vou introduzir o Teorema de Pitágoras, que é divertido por si só. Teorema de Pitágoras. Mas vocês vão ver que, conforme aprenderem mais sobre matemática, ele é um daqueles teoremas que são base de toda a matemática. É útil na geometria. É como uma parte da espinha dorsal da trigonometria e você também vai usá-lo para calcular distâncias entre pontos. É bom ter certeza de que a gente sabe direitinho sobre isso. Já falei o bastante. Agora eu vou contar a vocês o que é o Teorema de Pitágoras. Se temos um triângulo e o triângulo tem que ser retângulo, o que significa que um dos três ângulos no triângulo tem 90 graus. E você especifica que tem 90 graus ao desenhar aquela caixinha com o pontinho no meio, bem assim. Isso bem aqui significa, deixa eu desenhar numa cor diferente, um ângulo de 90 graus. Ou podemos chamar de um ângulo reto. E um triângulo que tem um ângulo reto é chamado de triângulo retângulo. Então, isto é chamado de triângulo retângulo. Agora, através do Teorema de Pitágoras, se a gente sabe dois lados de um triângulo retângulo, a gente sempre pode descobrir o terceiro lado. E antes de eu mostrar como fazer isso, vou mostrar mais um pouco de terminologia. O lado mais comprido de um triângulo retângulo é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, ou oposto ao ângulo reto. Então, nesse caso, é esse lado bem aqui. Este é o lado maior. E o jeito mais fácil de descobrir onde este ângulo reto está é ver qual abre para o lado mais comprido. O lado mais comprido é chamado de hipotenusa. E é bom saber porque vamos falar bastante disso. Então vamos dizer que temos um triângulo que se pareça com isso. Vamos dizer que tem um triângulo que se pareça com isso aqui. E que este ângulo aqui tem 90 graus. Neste caso, esta é a hipotenusa, porque está oposta ao ângulo de 90 graus. É o lado mais longo. Deixa eu fazer mais uma para a gente ficar bom em reconhecer a hipotenusa. Digamos que este é o meu triângulo e este é o ângulo de 90 graus. Acho que já sei como fazer isso. Você vai direto para o que ele abre. Esta é a hipotenusa. Aquele é o lado mais longo. O lado mais longo. Então, aquela é a hipotenusa. Uma vez que identificou a hipotenusa, e vamos dizer que ela tem o comprimento C, agora vamos aprender o que o Teorema de Pitágoras tem a nos dizer. Digamos que C é a medida da hipotenusa. Então, vamos chamar isto de C. Este lado é o C. E vamos chamar este lado aqui de A e este lado aqui de B. O Teorema de Pitágoras nos diz que A ao quadrado, então a medida de um dos lados menores ao quadrado, mais a medida do outro lado menor ao quadrado, será o mesmo que o quadrado da hipotenusa. Vamos fazer isso como um problema de verdade, e vocês vão ver que, na verdade, não é tão ruim assim. Digamos que tem um triângulo, mais ou menos assim. Deixa eu desenhar. Digamos que este é o meu triângulo. Ele se parece com isso. E vamos dizer que ele é um triângulo retângulo, que este comprimento bem aqui, vou fazer em cores diferentes. Este comprimento é 3 e este aqui é 4. E eles querem que a gente descubra o comprimento bem ali. A primeira coisa que deve fazer, antes mesmo de aplicar o Teorema de Pitágoras, é ter certeza de que você sabe qual é a hipotenusa. Tenha certeza de que sabe o que exatamente está procurando, e neste caso queremos descobrir a hipotenusa. E sabemos disso porque este lado aqui é o lado oposto ao ângulo reto. Se pensarmos no Teorema de Pitágoras, este é o lado C. Este é o maior lado. Então, agora a gente já está pronto para aplicar o Teorema de Pitágoras. Ele nos diz que 4 ao quadrado, um dos lados menores, mais 3 ao quadrado, o outro dos lados menores, será o mesmo que este lado maior ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado.
será o mesmo que c ao quadrado. Você só precisa descobrir o c. Então, 4 ao quadrado é o mesmo que 4 vezes 4, o que dá 16. E 3 ao quadrado é o mesmo que 3 vezes 3, o que dá 9. E isto será c ao quadrado. Agora, quantos são 16 mais 9? 25. Então, 25 é igual a c ao quadrado. Agora, podemos tirar a raiz quadrada positiva dos dois lados. Acho que, se olhar do ponto de vista matemático, também poderia ser menos 5, mas estamos trabalhando com distâncias. Então, só podem ser raízes positivas. Você faz a raiz dos dois lados e tem que 5 é igual a c, ou que o lado mais longo mede 5. Agora, pode usar o teorema de Pitágoras. Se a gente te der 2 dos lados para descobrir o terceiro, não importa qual seja o terceiro. Então, vamos fazer outro. Digamos que nosso triângulo se pareça com isso aqui. Isso. E este é o nosso ângulo reto. Vamos dizer que este lado aqui mede 12 e que este aqui mede 6. E queremos descobrir este comprimento. Como eu disse, a primeira coisa que tem que fazer é identificar a hipotenusa. E ela será o lado oposto ao ângulo reto. Temos o ângulo reto bem aqui, você vai em direção contrária do ângulo reto. O lado mais longo, a hipotenusa, está aqui. E agora, se pensarmos no teorema de Pitágoras, que a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado, 12 você pode ver como o c. Esta é a hipotenusa. O c é a hipotenusa. Então, dá para dizer que 12 é igual a c. Podemos dizer que estes lados, não importa se chama um de a ou de b, vamos chamar este lado aqui, vamos dizer que a é igual a 6. E dizer que b, este b coloridinho aqui, é igual a interrogação. E agora vamos aplicar o teorema de Pitágoras. A ao quadrado, que é 6, mais um desconhecido b ao quadrado, é igual a hipotenusa ao quadrado. É igual a c ao quadrado. É igual a 12 ao quadrado. E agora podemos descobrir o b. E olha a diferença aqui, não estamos tentando descobrir a hipotenusa, estamos tentando achar um dos lados menores. No último exemplo, a gente descobriu a hipotenusa, descobrimos o c. Por isso é sempre importante reconhecer que a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a c ao quadrado, c é a medida da hipotenusa. Então, vamos descobrir o b aqui. Temos que 6 ao quadrado dá 26, mais b ao quadrado é igual a 12 ao quadrado, que são 12 vezes 12, são 144. Agora, a gente pode subtrair 36 dos dois lados dessa equação. Subtrair 36, eles se cancelam. Do lado esquerdo, temos só o b ao quadrado, que é igual a... Agora, 144 menos 36 dá quanto? 108. Isso é o que b ao quadrado é. E agora temos que fazer a raiz quadrada, ou a raiz positiva dos dois lados. Então, você tem que b é igual a raiz quadrada de 108. Agora, vamos ver se conseguimos simplificar um pouquinho. A raiz de 108. E o que podemos fazer é a fatoração de números primos e ver como a gente pode simplificar esse radical. Então, 108 é o mesmo que 2 vezes 54, que é o mesmo que 2 vezes 27, que é o mesmo que 3 vezes 9. Temos que a raiz quadrada de 108 é o mesmo que a raiz de 2 vezes 2. Bom, na verdade, eu não acabei. 9 pode ser fatorado em 3 vezes 3. Então, são 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Temos alguns quadrados perfeitos aqui. Deixa eu escrever para ficar um pouco mais legal. Esse é um exercício de simplificar radicais que você vai ver muito enquanto estiver usando o teorema de Pitágoras. Então, não vai doer fazer isso aqui. Isso é o mesmo que a raiz quadrada de 2 vezes 2
vezes 3 vezes 3 vezes a raiz quadrada do último 3 bem aqui. Isso, é o mesmo. E sabe, não teria que fazer tudo isso no papel, pode fazer de cabeça. Quanto é isso? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 9, 36. Então, essa é a raiz quadrada de 36 vezes a raiz quadrada de 3. Então, a raiz principal de 36 é 6. Então, isso se resume a 6 vezes a raiz de 3. Então, a medida de B poderia escrever como a raiz de 108, ou poderia dizer que é o mesmo que 6 vezes a raiz quadrada de 3. Isso é 12, isso é 6 e a raiz de 3. Todos nós sabemos que será o mesmo que 1,7 aproximadamente. Então, será um pouco maior do que 10.